Bom dia, pessoal. Estamos mais uma vez juntos aí fazendo parte o Atleta Já Física, o programa em relação a um projeto que tem dentro do PET, certo? Programa de Educação Tutorial. E a gente vai ficar trazendo questões para a resolução, preparando os alunos para as OBFs, certo? As Olimpíadas Brasileiras de Física. Ou complementando também, até preparando para algum concurso ou até o próprio Enem, caso dê para associar. Enfim, mas o foco da gente seria as Olimpíadas Brasileiras de Física. Ok, então vamos dar início. Meu nome é Cleberson e vamos dar início agora ao nosso conteúdo. Bom, eu separei 5 questões para a gente resolver. E dessas 5 eu vou estar trazendo um conteúdo resumido para não muito extenso, mas para a gente tentar compreender os assuntos das questões, tá bom? Então, a nossa primeira questão tem relação com a capacidade calorífica ou capacidade térmica. Então, imagine só. Suponha um corpo, certo? De massa M, com a temperatura inicial θ1, não o ângulo, tá? Temperatura, esse θ aí a gente está se referindo a ele como temperatura. Enfim, com a temperatura inicial θ1 e oferecendo uma quantidade de calor. Que esse corpo irá sofrer uma variação de temperatura. A razão entre essas grandezas é denominada capacidade calorífica, certo? Então, se eu pegar a minha quantidade de calor e dividir em relação à variação de temperatura, eu vou ter minha capacidade calorífica. Beleza, isso aí é uma parte matemática, show, tranquilo. Porém, se a gente for olhar fisicamente, a capacidade térmica ou capacidade calorífica indica a quantidade de calor que o corpo precisa receber corpo precisa receber ou ceder para que a temperatura varie em uma unidade. Lembra que na aula passada, há 2 semanas atrás, eu tinha falado entre a capacidade calorífica ou capacidade térmica e o calor específico. Lembra que a capacidade térmica é em relação ao corpo como um todo, certo? Então, a quantidade de calor que o corpo precisa ou receber ou até ceder calor para que a temperatura varie em uma unidade. Então, o corpo em si. Já o calor específico, eu já tinha falado, e sim, a questão de calor específico, eu vou retomar isso. Ele serve para que uma quantidade de massa, certo? É uma quantidade desse corpo, não totalmente, mas a quantidade do corpo serve para variar uma unidade de temperatura. Por exemplo, pegar um copo com água, eu preciso, para o calor específico, vai medir a quantidade de calor que 1 grama de água, perceba que eu peguei uma parte da massa total da água, então vai ser 1 grama de água para que varie a temperatura em uma unidade. Por exemplo, a unidade aí que está falando, se a temperatura tiver 25 graus Celsius, vai variar para 26 graus Celsius, por exemplo. No caso, a capacidade térmica seria essa quantidade de calor, porém para um corpo como um todo, tá bom? Como eu falei, ela é medida, certo? É definida como sendo a razão entre o calor e a minha variação de temperatura, ou seja, que esse C aí é a capacidade térmica, o meu Q, ele é a minha quantidade de calor e a variação de temperatura. Lembra que a quantidade de calor, certo? Esse Q aí, ele pode ser medido tanto em joule como em caloria. E a temperatura, a variação de temperatura pode ser em Celsius, em Fahrenheit ou Kelvin, já que são as 3 principais unidades de temperatura aí que a gente tem. Certo? Então, seguindo o baile, questão 1.
da OBF 2019, nível 2. Um estudante de um certo colégio relatou em sala de aula ter realizado uma experiência em casa que consistiu em colocar um copo de plástico com água sobre a chama de uma vela e, ao final, constatou que o copo só queimou, depois de toda a água ter fervido e evaporado. Intrigados com o fenômeno descrito, seus colegas desejaram saber do professor se o estudante falava a verdade. O professor disse acertadamente que, olha só, essa questão ela é muito parecida com um experimento. Não sei se o professor de vocês já passou ou vai passar, eu não sei. Mas tem um experimento muito legal que dá até para fazer em casa, relacionado a isso, mas só que você faz com a bola de encher, aquelas bexigas, né? O que é que você faz? Você pega uma bola, ela vazia, certo? E coloca água dentro. A gente pode fazer essa questão pensando nisso. Então você pega essa bola, coloca água dentro até que ela ganhe um certo volume. Enfim, o volume não vai importar, mas que ela encha. Ela vai encher aí com água. Em vez de você encher com ar, enche com água. Certo? E se você aproximar uma chama, um fogo lá que você tiver, pode ser até na sua cozinha de casa, ou no fogão, enfim. Só que aí se ela estourar, vai ser horrível porque a água vai cair em cima do fogão, mas enfim. Mas eu confio na física, então você vai entender. Cara, quando você enche, você aproxima uma chama dessa bola de encher, certo? Você vai perceber que toda a parte de baixo da bola, quando você acender essa chama, ela vai queimar, certo? Ela vai queimar, porém ela não vai estourar devido também à questão de aumentar a temperatura e vai ocorrer uma expansão do ar. Mas nessa situação, vamos olhar o que está acontecendo com a chama e a água, cara. O copo e a água nesse caso. E na experiência também que eu falei, seria a bola, a bexiga com água também. Cara, a bexiga, no caso, ela não vai estourar. Por quê? Porque a água, ela serve como um reservatório de energia, certo? A água tem um calor, uma capacidade calorífica, um calor específico muito alto, comparado, se você comparar com o plástico. Por quê? Porque, cara, a água, ela precisa de uma quantidade de calor grande para poder evaporar, certo? Tanto para aumentar sua temperatura como para evaporar. O plástico. Então, quando a chama estiver no copo, vai estar transmitindo calor tanto para o copo como para a água, certo? Só que é o que acontece na panela de casa. A água primeiro vai ferver para depois a panela derreter, certo? Já nessa situação do plástico, beleza. Mas, cabeça, o plástico ele vai derreter, sim, eu sei. Mas pelo fato da água servir como reservatório de energia, seria como se a água ela evaporasse primeiro, certo? Ela recebesse energia primeiro do que o copo, entre aspas, né? Claro. Mas não é isso realmente que acontece. Mas a água ela serve de reservatório. Então, à medida que a chama está aquecendo o copo, o calor está sendo transmitido para a água também, certo? Só que a água, pelo fato da água ter uma capacidade térmica maior, ela precisa de uma quantidade de calor maior para poder evaporar. E logo após a evaporação, sim, o copo vai derreter, certo? Porém, então a gente já pensa o seguinte, cara, isso pode acontecer. Então você já descarta a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Por quê? Porque tá falando que essa situação ela é impossível. Mas não, cara, ela é possível. Então, só sobrou a gente a letra E. Então, isso é possível até certo ponto. Pois se a chama fosse mais intensa, o copo derreteria primeiro. Cara, é claro, claramente, né? Mas como tá tendo uma chama baixa, então a água vai evaporar primeiro do que o copo devido à sua capacidade pelo seu
pelo fato da sua capacidade térmica, que vai necessitar de uma maior energia, certo? E essa energia vai ser transferida para a água, e depois que a água evaporar, a chama vai conseguir derreter o copo. Claro, se a chama fosse mais intensa, fosse mais forte, aí o copo ia derreter primeiro, claramente, mas como não é essa situação, então a água evaporaria primeiro para depois o copo derreter, certo? Mas se a chama for mais intensa, o copo derreteria primeiro, claramente. Então, letra E, certo? Isso é possível até certo ponto, pois se a chama fosse mais intensa, o copo derreteria primeiro. Tá fazendo a live? Não consegui. Então, a nossa próxima questão, ela é referente às nossas próximas duas questões, elas têm referência com o Teorema de Arquimedes, que é o teorema que vai falar um pouco sobre empuxo, certo? Então, olha o seguinte, ele fala mais ou menos assim o teorema. Quando o corpo é imerso total ou parcialmente em um fluido, em equilíbrio sobre a ação da gravidade, ele recebe do fluido, esse Ozinho aqui, me desculpe que ele não existe, tá? Esse Ozinho aqui ele não existe, enfim. Ele recebe do fluido, eu tava fazendo madrugada, então eu cometi esse equívoco, esse erro aí, então me desculpe, mas esse O não existe. Então, ele recebe do fluido, certo? Emergir um corpo num fluido, a gente parcialmente ou totalmente, ele vai receber desse fluido uma força de impulso, que é denominado impulso na direção vertical, no sentido de baixo para cima. Então imagina essa figura aí, já que estou inserindo essa bolinha, vamos imaginar que essa é uma bola de chumbo na água, certo? Eu joguei, a gente sabe que o chumbo ele é mais denso que a água, então ele vai afundar. Enfim, quando a gente joga essa bolinha dentro d'água, assim que ela tem o primeiro contato, ela começa a tomar um pouco do volume da água, esse impulso começa a atuar aí, certo? A partir do momento que uma parte muito pequena da bolinha entra em contato com a água para afundar, o impulso vai começar sendo atuante. Lembra que o volume aí que essa bolinha tá ocupando aí, ela é proporcional a esse impulso. Então, quanto mais a bolinha afunda, mais, digamos que, mais volume deslocado aí, certo? Quanto mais ela afunda, maior vai ser o volume deslocado, certo? Mais volume essa bolinha vai ocupar. Então, como é proporcional, o impulso vai ser maior. Então, quanto mais volume de líquido deslocado, maior o impulso. Ok? Então, ele é calculado dessa forma aí. Olha só, o impulso, certo? Aí, como eu falei, ele é uma força. Então, ele é uma força que vai na direção vertical, de cima para baixo. Só que essa força, certo? Ela é vetorial. É uma força. Porém, a gente pode calcular o módulo dele como sendo dVg. Como assim? Essa densidade aí, a densidade seria imposto a densidade vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Ok? Essa densidade seria a densidade do fluido, o volume do líquido deslocado, certo? Eu vou explicar isso direitinho com essa imagem aí que vocês estão vendo. E tem a minha gravidade. Então, olha só. Em vez de a gente vou falar um pouquinho do equilíbrio mais tarde, mas calma aí. Olha só. Veja que nessa primeira bolinha cinza aí, certo? A imagem não ficou muito boa, mas veja essa bolinha cinza. Você concorda comigo que ela tem um volume de líquido deslocado maior do que a bolinha amarela? Por quê? Cara, ela está emergida totalmente na água, certo? Ela está emergida totalmente na água, então o volume do líquido deslocado aí vai ser igual ao próprio volume
total dessa bolinha aí. Já a bolinha amarela, ela está emergida pela metade. Então, o volume do líquido deslocado dela aí, certo? É o quanto que o meu volume ele vai, digamos que se afastar para poder a bolinha se encaixar ali. Como é um fluido, né? A gente sabe que um fluido ele se adequa, ao recipiente que ele está. Independente se for um recipiente ou uma bolinha, uma pedra lá, o volume ele vai se adequar, ele vai se ajustar para ficar, digamos que encaixado com essa bolinha aí, certo? É uma propriedade que o fluido tem. No caso, a bolinha amarela voltando, ela está pela metade, vamos imaginar que ela está pela metade aí. Então o volume do líquido deslocado seria metade dessa bolinha amarela. Claramente você vê que elas não são iguais, mas vamos imaginar que elas sejam do mesmo tamanho. Ela sendo do mesmo tamanho, o volume do líquido deslocado ela é maior na bolinha cinza do que na bolinha amarela, pelo fato de a bolinha cinza ela tá totalmente submersa, e como ela tem o mesmo tamanho que a bolinha amarela, imaginando isso, a bolinha amarela ela seria metade apenas desse volume da bolinha cinza, digamos assim, certo? Então, o volume do líquido deslocado. Lembra que esse volume do líquido deslocado não é o volume da bolinha, porque você tem que ver o quanto de líquido tá, digamos que, ajustado aí para a bolinha se encaixar, certo? E a densidade é a própria densidade que a bolinha está emergida lá. Se é água, se é óleo, se até mesmo se é até mesmo o próprio ar. O ar, a gente sabe que ele é um fluido, certo? Então, se ele é um fluido, a gente também tem um impulso em relação ao ar, certo? O ar, ele interage com a gente na forma de impulso, certo? Ele tem essa força, a gente sofre essa força. Só que, olha só, é justamente o que eu ia falar agora de situação de equilíbrio. Acontece quando o impulso se iguala ao peso, beleza. O que é que acontece quando o impulso vai se igualar ao peso? Cara, como eu falei, a gente está no ar. O nosso peso, a gente for estar falando do ar, se o nosso peso for maior do que o ar, certo? Nosso peso, ele vai afundar. A gente afunda, já que a gente tem um peso maior do que o impulso, certo? A gente tem um peso maior do que o impulso, a gente vai afundar. Então a tendência da gente, claro, tem a gravidade, a força gravitacional puxando a gente para baixo. Mas se a gente for analisar o peso e o impulso, a gente afunda, se a gente for olhar, digamos, pelo fluido do ar, a gente afunda no ar, no fluido que o ar é, porque o nosso peso é maior do que o impulso, certo? Quando o peso é maior do que o impulso, veja a situação da bolinha cinza aí, certo? Se o peso seria maior do que o fluido, do que o impulso, a minha bolinha afunda. Porém, na situação de equilíbrio, é quando o peso ele se iguala em módulo igual, ele se iguala ao impulso, certo? Quando ele se iguala ao impulso, quando o peso se iguala ao impulso, ele vai flutuar, digamos assim. É o que acontece com o navio. Claro, o navio tem um sistema que a parte dele é oca e tudo mais. E quando ele afunda, certo? Quando o pessoal bota o navio na água, o navio inicialmente ele afunda, certo? Então o peso é maior do que o impulso, só que à medida que o tempo passa, o impulso vai se igualando ao peso. Claro, tem a questão da densidade do navio também, apesar de ser feito de um material muito denso, que é o ferro, o aço, enfim, ele é mais denso que a água, mas pelo fato do navio por dentro ele ser oco, isso ajuda também na densidade, que no caso seria a massa específica do navio. Enfim, então a gente analisando só o peso e o impulso, quando o navio é jogado na água, o navio o impulso vai vai se igualando, o impulso que está exercendo exercício no navio, ele vai se igualando ao peso. Da mesma forma, se você pegar uma bola de futebol e jogar dentro d'água, inicialmente a bola ela vai entrar na água, só que depois ela vai começar a flutuar, fazendo com que
o empuxo seja igual ao peso, igual ao filme do Tom Hanks, né? Eu acho que é Tom Hanks, né? Que é Náufrago, na parte que ele tá no finalzinho do filme, quando ele tá tentando fugir da ilha, que ele tá lá naufragado. Daí vem uma onda e derruba ele da jangada, né? O barco não, a jangada que ele faz lá, com a canoa lá com madeira, com os pedaços de pau lá que ele faz. Aí a bola, o Wilson, ela tá sendo. Ela não afunda e ela também ela não fica fora da água. Porém, ela fica boiando. Quando ela tá boiando, significa dizer que o empuxo ele é igual ao peso ali, certo? Outra coisa que é bem interessante falar seria em relação ao próprio desenho Dragon Ball. Porque em relação ao voo, cara, ali é uma situação totalmente, claramente, não existe. Mas Goku, assim como os outros personagens, Vegeta, Gohan, enfim, eles fazem com que ele tenha uma habilidade para eles poderem voar, de que se você for olhar a parte do fluido, certo? Da hidrostática, claro que ela envolve hidrodinâmica também, certo? Em relação à dinâmica com relação ao fluido. Mas eles fazem uma maneira de que o empuxo ele seja controlado aí. Eles meio que controlam o empuxo no ar, certo? Ou até controlar o próprio peso. Mas é que o peso é constante, então é relacionado só com o empuxo. Olha só. Eles fazem com que o empuxo neles ele seja maior do que o próprio peso. E pelo fato do empuxo ser maior do que o próprio peso, eles conseguem voar. Assim como eles conseguem controlar esse empuxo, eles conseguem fazer com que o peso seja maior, fazer com que o empuxo seja maior. E a partir do momento que ele está deixando o empuxo maior, ele começa a voar mais alto, digamos assim. Enfim. E essa seria a situação de equilíbrio. Voltando para a vida real, quando o peso é maior do que o empuxo, a minha bolinha ela afunda. Mas se o peso e a bolinha forem. O peso e o empuxo da bolinha forem iguais, elas vão flutuar. Então, questão 2. Dois corpos idênticos, certo? Da UBF 2017, nível 1. Certo? Essa prova, se não me engano, é pro 8º e 9º ano. Mas bem interessante. Dois corpos idênticos, copos, estão com água até o mesmo nível, na metade de seus volumes. Porém, um deles possui cubos de gelo flutuando. Quando os cubos de gelo derreter, certo? Não tá errado, tá? O gelo, o derreter aí, o verbo aí, se é a concordância verbal, o verbo tá concordando com o gelo, então não tá errado. Quando os cubos de gelo derreter, tá certo essa escrita. Enfim, em qual copo o nível de água ficará maior? Olha só, vamos imaginar o seguinte. Véi, a água, ela tem um comportamento anômalo, certo? Quando a gente coloca gelo dentro da água, o imposto está igual ao peso, beleza, que o gelo vai ficar flutuando. Mas olha só, o nível da água, eu vou lá dar logo um spoiler, ele não vai mudar, ele vai ser o mesmo. Por quê? Cara, é o que acontece muito com o que o pessoal fala, que os icebergs aumentam o nível da água e a água vai avançando. Não, tá errado. O iceberg, como tem gelo ali, certo? À medida que a água vai congelando, à medida que o tempo foi passando, a água foi congelando lá na Antártica, ou no Polo Norte também, na Antártida. Então, à medida que o gelo foi caindo, o iceberg tá lá, a água ela tem um comportamento anômalo em relação ao seu volume. Olha só, quando a água vai derretendo, o volume dela ela diminui em torno de 4 graus Celsius, mas depois ele volta a aumentar. Mas olha só, muita gente confunde achando que quando o gelo derreter, o nível de água vai subir, mas não. Por quê? Porque o gelo ali, ele já tá, digamos que o gelo já fez um cálculo fazendo com que quando ele derretesse, a água não subisse de nível. Então, o fato
dos icebergs estarem ali boiando, eles não vão aumentar o nível da água. Por quê? Porque, cara, ele já faz, digamos que ele já faz parte da água. Então, se ele já faz parte da água, o nível não vai aumentar, vai continuar o mesmo. Tá, então não ficará maior, não fica maior. E a gente já pode eliminar B, C, D e E. Mas só que muita gente deve ter marcado que a letra B ficará maior no copo com cubos de gelo, justamente pelo fato dessa analogia que ele faria com os icebergs, claro. E intuitivamente, a pessoa pensaria isso também, que realmente o gelo vai derreter, a água vai subir. Mas não, o gelo já está fazendo parte da água ali. Então, quando o gelo derreter, o nível da água vai ser o mesmo. É o que acontece nas calotas lá. Os icebergs não aumentam o nível da água do mar, no caso. Não aumenta o nível do ar. O que vai aumentar o nível do mar é justamente o gelo que está lá congelado lá na calota, certo? Lá na calota não, desculpa, na Antártica. Aquele gelo que está ali congelado, se aquele gelo derreter, aí sim vai ocasionar o aumento do nível do mar, que é o que realmente acontece. Porém, a gente não pode botar, digamos assim, a culpa no iceberg. Claro, culpa entre aspas, né? A gente não pode botar essa culpa, entre aspas, no iceberg, porque o iceberg já está fazendo parte da água, digamos assim. Então, se ele derreter ou não, o nível da água vai continuar o mesmo. Mas se a geleira em si ela derreter, aí sim ela vai fazer com que aumente o nível do mar. Mas em relação ao iceberg, não, ele não aumenta o nível do mar, ele deixa com que o nível seja o mesmo, certo? Ele não vai alterar esse nível do mar. Então, questão 2, letra A. O nível será o mesmo em ambos os copos. Como eu falei, o gelo faz meio que parte da própria água ali que está no copo. Então, vai permanecer constante o nível, certo? Questão 3. Duas experiências foram realizadas em sala de aula pelo professor Philipson. Duas experiências foram realizadas pelo professor Philipson, certo? Em sala de aula pelo professor Philipson. Mais uma vez esse professor com nome lindo e maravilhoso aí. Enfim. Na primeira ele colocou um pedaço de madeira em um recipiente transparente contendo água na posição vertical, alertando seus alunos para o equilíbrio, e em especial o nível da água do recipiente. Antes de realizar a segunda tarefa, o professor pergunta a turma: Como deverá variar o nível de água no recipiente se colocarmos o mesmo pedaço de madeira na posição horizontal? Considere as dimensões do pedaço de madeira menores, certo? Que, mais uma vez, esses menores aí ele está concordando com as dimensões, certo? Então seria a concordância nominal. Enfim, menores do que as do recipiente, no sentido que se possa colocá-lo livremente na posição horizontal ou vertical. Além disso, o nível de água antes dos experimentos ocupa metade do recipiente. Olha só, como deverá variar o nível de água do recipiente? Então, as alternativas. Cara, olha só, como o pedaço de madeira ele é o mesmo, certo? Então, o meu peso, eu vou voltar aqui na figura, eu esqueci de colocar a figurazinha ainda, mas enfim. Então, como ele está boiando, o meu peso vai ser igual ao empuxo, beleza. Como ele falou que como deverá variar o volume, mas olha só, o peso ele vai ser igual ao empuxo, beleza? Que ele está boiando. Se a gente for ver a equaçãozinha 2 aí do empuxo, dVg, densidade do líquido, ela é a mesma, a gravidade é a mesma. Então, para o empuxo ser igual nas duas situações, por quê? Porque o peso, como é o mesmo pedaço de madeira, então o meu peso vai ser igual nas duas situações. Tanto a madeira sendo na horizontal ou vertical, o peso vai ser igual porque é o mesmo pedaço de madeira, tem a mesma massa.
Então, como ela é igual ao peso, então imagina que o peso seria igual a dVg, já que o empuxo é igual ao peso, certo? Então, olha só, a densidade não muda e a gravidade também não vai mudar do líquido. Então, para que o peso ele seja igual tanto na madeira colocada verticalmente como na madeira colocada horizontalmente, o volume do líquido deslocado ele tem que ser necessariamente igual. Se ela é necessariamente igual, então o volume deslocado aí, a variação do volume deslocado vai ser a mesma para os dois, certo? Então, como deverá variar o nível da água? Então, a variação do nível da água, justamente o volume do líquido deslocado, vai ser igual para as duas situações, certo? Então, o nível da água no recipiente aumentará? Não. O nível da água do recipiente diminuirá? Não. Não aumenta e nem diminui. Então, letra B. O nível da água no recipiente será o mesmo, uma vez que o peso do pedaço de madeira não mudou. Exatamente. O peso da madeira não mudou. Então, o meu peso não mudou. Então, como eu falei, para ser igual, o volume do líquido deslocado ele tem que ser igual. Por quê? Porque a densidade não vai mudar, nem a gravidade. A única coisa que variaria aí seria o meu volume. Mas como é o mesmo peso, como tem o mesmo peso nas duas situações, então o empuxo vai ser igual. Então, para o empuxo ser igual, a minha variação de volume, digamos assim, seria igual. Então, o nível da água será o mesmo nos dois. Certo? Deixa eu só sair aqui rapidão. Vai estar congelada a tela aí no slide. Mas eu vou sair aqui só para ver se alguém comentou na coisa aí. Antônio Marques, bom dia. Bom dia, cara. Bom dia. Então, ninguém comentou mais nada, só ninguém vai tirar dúvida. Mas enfim. Se você, Antônio Marques, ainda estiver aí assistindo, se tiver alguma dúvida, é só comentar aí embaixo que a gente lê depois, tá bom? Eu vou ficar voltando aqui se tiver alguma dúvida. Ou quem estiver assistindo também, quiser voltar, é só fazer a pergunta. Que eu volto daqui a pouco, vou fazer mais, explicar o assunto, faço mais uma questão e volto para ver se entendeu. Tá bom? Se alguém tiver com alguma dúvida aí ainda. Então vou voltar. Então, seguindo o baile aí, a nossa próxima questão ela tem relação com o calor específico com condutividade térmica, certo? Então, como eu falei lá no início da apresentação, lá no início do conteúdo que a gente estava falando agora, eu falei sobre calor, capacidade térmica, ou capacidade calorífica, enfim. E eu também tinha comentado um pouco sobre o calor específico. Como eu falei, o calor específico lá quando eu falei é uma quantidade de calor que cada unidade de massa de corpo precisa para levar sua temperatura em unidade. Lembra que a capacidade térmica é o corpo como um todo, já o calor específico é com uma certa quantidade de massa, é uma fração dessa massa total do corpo. Como eu falei, 1 grama de água, por exemplo, 1 grama de ferro, 1 grama de chumbo, enfim, de ouro, 3 quilos de ouro, enfim. E a gente viu que esse calor específico ele é dado por quê? MC delta θ. Cara, a quantidade de calor em relação ao calor específico, desculpa. É a massa do corpo, certo? A quantidade de calor seria igual a massa do corpo, o calor específico e a variação do delta θ, da temperatura. Olha só, quando a gente tem um calor específico baixo, certo? Quando a gente tem esse calor específico baixo, significa dizer que o meu corpo ele vai precisar de pouca energia térmica, certo? Em movimento, que é o calor, ele vai precisar de pouco calor para poder elevar sua temperatura em 1 grau, certo? Quando eu tenho, vamos fazer essa associação, quando eu tenho um calor específico alto, eu preciso de uma energia térmica em movimento, eu preciso de um calor maior para elevar essa temperatura em 1 grau Celsius. Ou seja, o meu calor específico tem uma relação inversamente proporcional com a temperatura. Se eu tenho um calor específico maior, eu diminuo, a minha variação de temperatura vai ser menor.
eu tenho um calor específico menor, eu tenho uma variação de temperatura maior. Lembra, calor específico grande, vamos falar calor específico grande, precisa de um calor maior para elevar sua temperatura. Calor específico baixo precisa de um calor menor para elevar sua temperatura. Certo? E como eu falei, o calor, certo? Ele, por ser uma energia térmica em movimento, ele tem uma propagação. Na apresentação passada que eu fiz, 2 semanas atrás, eu falei sobre. Eu não falei em si o que seria, mas eu falei um pouco. Eu citei, certo? Que o calor ele se propaga de 3 formas: a parte de condução, convecção e radiação. Eu falei que a condução é quando o processo ele é a transferência de calor, certo? Ela passa de partícula para partícula, certo? Imagina crescendo uma barra de ferro. Então o calor no começo, que eu estou botando o calor no começo da minha barra, ela vai sendo transferida até completar a barra toda. É o que acontece que até hoje eu não entendo. Tem muita panela em casa que você coloca o diabo da panela, os cabas fazem. Eu não entendo ainda como é que os cabas fazem uma panela toda de metal. Até onde a parte segura, onde a gente segura a panela, a bicha de metal. Cara, isso é muita burrice, velho. Porque, velho, ai meu Deus, eu fico indignado com o negócio desse. Velho, os cabas parecem que não estudam física. Eu acho que os cabas lá na hora de fazer panela não chamam um físico assim e falam, pô cara, vamos me ajudar aqui porque eu não entendo isso aqui. Aí faz o diabo da panela com tudo de metal, velho. Isso é a coisa mais burra do mundo. Por quê, mano? Velho, o metal, a gente vai ver aqui na lei de Fourier. O metal, o bicho tem um K, certo? A gente vai ver muito uma constante de condutibilidade térmica muito alta, cara. Então ela vai ser um bom condutor. Então a partir do momento que eu esquento a panela, o calor vai sendo conduzido por toda a panela, velho. Aquele negócio aquelas alças lá, aquelas asinhas da panela que a gente segura, vai esquentar, velho. Porque ela é um bom condutor, vai esquentar muito. Então não tem necessidade de você colocar uma panela com tudo de metal, velho. A panela, ela tem que ser uma parte de metal, beleza, porque realmente é a panela feita para esquentar comida. Então, para esquentar mais rápido, eu preciso de uma panela com uma alta condutibilidade térmica, que é o meu casinho aqui da lei de Fourier, que a gente vai ver aqui já já. Só que, velho, nas alças tem que colocar um material que é isolante térmico, tá ligado? Por quê? Porque vai demorar, é igual a questão de isolante elétrico também. Por exemplo, o ar, quando acontece o raio, certo? Que é a passagem do elétron da nuvem para o solo, ou do solo para a nuvem, ou da nuvem para a nuvem, enfim. Cara, o ar, ele é isolante, mas não significa dizer que o elétron não vai passar pelo ar. Ele passa, só que com muita dificuldade. Assim como acontece na propagação de calor, velho. Olha só, o calor vai estar passando ali pela minha, por exemplo, uma madeira, que é um material isolante. Você colocar a madeira nas alças da panela, ele vai estar passando ali, vai esquentar, beleza, mas pelo fato dele ser isolante, ele vai demorar um tempo maior do que o próprio metal, assim, o metal lá da panela. Por quê? Porque a minha condutibilidade térmica da madeira ela é menor do que a minha panela. Ou seja, a minha madeira vai esquentar ela vai esquentar também, porém em mais tempo. Então vai demorar mais para a gente sentir a sensação de quente. Diferentemente da panela toda em metal. Como é um metal um bom condutor, a panela vai esquentar e as alças da panela vão esquentar também num tempo bem mais rápido do que se ela fosse de madeira. Tudo bem, a mesma coisa você está cozinhando com uma colher toda de metal. Se você cozinha com a colher toda de metal e fica mexendo lá pronto, e você fica mexendo lá como é que falam? Na comida, cara, a colher ela tá dentro da água que ela tá quente. Vamos imaginar que fazendo arroz, tá dentro da água, tá quente, beleza.
Só que por condução, as moléculas que estão lá na ponta da colher, a energia térmica vão sendo transferida em toda a colher. E pelo fato da colher ser toda de metal, ela ser um bom condutor, aquela colher vai esquentar no instante, ela vai esquentar muito rápido. O fluxo de calor ali está sendo muito alto, entendeu? Aí o que acontece? Você vai queimar a sua mão também do mesmo jeito. É igual o que acontece também em restaurante, que você vai muito. Quando você vai muito em restaurante, você percebe que as colheres lá, aquelas conchas, sei lá, enfim, que tem, elas são todas de metal e os caras, eles deixam as colheres de metal dentro da comida que naquela, como é que fala o nome daquele negócio? Aquela prateleira lá que tem as comidas lá, certo? Que tem um arroz, como é que fala? Pronto, a dispensa lá daquela prateleira, aquela dispensa que tem lá no restaurante que a gente vai colocando no nosso prato. Ali ele tem um fogo embaixo que tá aquecendo constantemente a comida. Cara, aí os caras insistem em colocar um diabo numa colher de metal, toda de metal, lá dentro da minha. Dentro da comida. E a comida está sendo esquentada, então aquela colher vai ser esquentada. Eu já passei por várias situações que eu fui em restaurante que a colher, a bicha tá pegando fogo, cara. Você pega a colher, a bicha tá quente. Por quê? Porque o metal é um bom condutor térmico. Assim como é um bom condutor elétrico também. Mas ele é um bom condutor térmico. Então ali vai esquentar muito rápido. O fluxo de calor ele flui lá, boy, tranquilamente, tá ligado? Diferente do fosse a colher, uma madeira. Eu acho que o povo compra aqueles conjuntos de colher, entendeu? Aí isso pode até prejudicar quem tá pegando. Porque, tipo, pelo fato de estar muito quente, o cara que vai lá descuidado, pega e pode queimar até a própria mão, porque tá muito quente, entendeu? Enfim, a lei de Fourier, certo? Que eu estava comentando aqui agora mesmo, que implicitamente a gente estava comentando de fluxo, diz que o fluxo de calor é igual a minha constante de condutibilidade térmica, a área de seção transversal do corpo que eu estou estudando, certo? A minha variação de temperatura dividida pelo meu comprimento. Certo, mas o que é que a gente vai falar em si para fazer essa próxima questão? O que eu já estava comentando é sobre esse casinho aí. Quanto maior K, quanto maior esse K aí, maior eu vou ter um fluxo de calor. Então, mais rápido o meu corpo vai esquentar. Como eu falei, eu dei dois exemplos aqui. O metal ele esquenta mais rápido do que a madeira pelo fato do metal ter uma constante condutibilidade térmica maior do que a minha madeira, certo? Então, se alguém estiver assistindo aí, for dono de restaurante ou dono de uma empresa que faz panela, pelo amor de Deus, não faça a alça, ou não deixa o cabo, ou não pega uma colher toda de metal, ou uma panela e faça uma panela toda de metal pra vender não, porque sinceramente isso é a coisa mais burra do mundo. Porque o cara parece que faltou essa aula, sabe? Todos os donos de empresa que faz essas panelas, parece que eles faltaram essa aula de física, entendeu? Enfim, eu fico indignado com um negócio desse. Não tem condição não. Enfim. E tá aí, certo? Então, quanto maior minha constante, mais eu vou ter um fluxo de calor fluindo de boa, tá ligado? Então, quanto mais K, claro, essa constante ela vai depender do meu material. Eu já tinha falado, cada panela do metal é diferente do cada madeira, certo? Então, essa constante ela vai dependendo do material. Tem material que é quando o K é muito alto, quer dizer que ele é um bom condutor térmico. Quando o K é baixo, ele é um péssimo condutor térmico ou isolante térmico, tá bom? Por exemplo, também tem a borracha, que é um condutor térmico, certo? Os metais em si, eles são muito bons condutores térmicos, certo? O alumínio, o ouro, enfim, cobre, eles são todos bons condutores térmicos, são condutores térmicos. A borracha, a madeira, enfim, eles são isolantes térmicos, tá bom?
Então, cara, vamos lá, depois dessa minha indignação toda. Questão 4. OBF 2016, nível 2. Minha avó, cansada das panelas de barro, quer comprar uma panela que esquente rápido e uniformemente a comida. Para isso, ela procurou seu neto, um físico que entende de termodinâmica, que aconselhou a comprar no comércio uma panela feita de material que tenha. Como eu falei do exemplo da panela, cara. Véi, essas panelas de barro, elas demoram muito a esquentar. Pelo fato que o barro, ele tem em relação ao metal, ele tem um K, uma constante uma constante de condutibilidade térmica muito pequena em relação ao metal. Então ela demora mais a esquentar, certo? Só que é engraçado, né? Que se fosse minha avó, ela nem comprava, ela só comprava, tá ligado? Ela nem perguntava nada, ela só comprava. Eu vou ali comprar panela, valeu. Aí vai comprar, não nem perguntar. Eu achei até engraçado, porque tipo assim, por exemplo, no meu caso, a minha avó, ela 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 não pergunta essas coisas. Ela não vai chegar pra mim e falar: filho, vem cá, vamos aqui, me explica aqui o procedimento da panela. Ela não vai falar isso nunca pra mim. Nunca que ela vai perguntar isso pra mim. Mas que bom, né, que essa avó aí, esse cara aí, do cara que fez a prova, ela perguntou isso pro neto dela, né? Enfim. Minha avó, cansada das panelas de barro, quer comprar uma panela que esquente rápido e uniformemente a comida. Ou seja, ela quer que esquente rápido, então, pelo fato dela esquentar rápido, certo? Para ela esquentar rápido, ela precisa ter o que? Um baixo calor específico, porque eu vou precisar de uma quantidade de calor menor para poder elevar sua temperatura. E uniformemente a comida, cara. Para poder esquentar rápido e aquecer a comida de forma uniforme, a gente precisa ter. A panela tem que ser um bom condutor térmico, certo? A panela necessariamente precisa ter um bom condutor térmico. Então precisa de um baixo calor específico e ter uma alta condutividade térmica. Então, letra C. A não pode ser porque o alto calor específico vai fazer com que eu precise de uma quantidade de calor maior para poder aquecer. Alto calor específico, mais uma vez está errado, e baixa condutividade térmica está errado também, porque baixa condutividade térmica é um isolante, então você não tem como você for esquentar a comida com isolante térmico, velho, boa sorte. Assim, eu não aconselho, mas se você quer, cara, eu não vou forçar você a nada não, mas você vai esperar aí 2 meses aí pra fazer um arroz. Enfim, baixo calor específico, ok, vai precisar de pouca energia para poder aumentar sua temperatura, energia térmica, né? E alta condutividade térmica, ok. Porque se eu tiver se ele tem uma alta condutividade térmica, meu amigo, ele vai ser um bom condutor térmico, então tá ok. Baixo calor específico, beleza, não. Baixa quando baixo calor específico, baixa na. Oxe, tem duas questões iguais, agora que eu percebi. Tava escrevendo, nem percebi. Baixo calor específico. Que viagem, duas coisas iguais. Acho que ficou faltando alternativa e os caras botaram a mesma alternativa, não é? Pode crer. Mas não foi erro meu não tá lá no site. Enfim. Então, baixo calor específico e alta condutividade térmica, letra C. Certo? Cara, a próxima questão, deixa eu só olhar aqui se alguém falou alguma coisa que eu disse que ia voltar. Quer tirar nenhuma dúvida aí não? Não quer tirar uma dúvida não, tu tá assistindo também? Comenta lá. Não, ninguém comentou aqui não. Então tá, faltam 10 minutinhos para encerrar a aula. Mas minha falta falar, ó, da última questão, que seria o ciclo de Carnot. Tá, pelo amor de Deus, não vou falar no ciclo de Carnot não, porque senão eu só de mãozada na cara. Carnot não, é Carnot. Tá, tem que respeitar o cara. Enfim, esse assunto que a gente tá falando aí, ele está relacionado às leis da termodinâmica,
certo? Mais especificamente em máquinas térmicas, certo? Na época lá, o pessoal tava querendo ver, apostar em máquinas que elas conseguissem produzir um rendimento muito alto, muito grande, tá? Até 100%. Então o pessoal queria pesquisar, tá? Os cientistas, os engenheiros, eles estavam fazendo de tudo para que uma máquina térmica, certo? Uma máquina térmica, só para fazer um aspas aqui, é uma máquina que funciona em relação ao calor. Por exemplo, carro, claro que o carro tem uma parte elétrica, mas o carro é uma máquina térmica, o trem, a fumaça, enfim, as máquinas, por exemplo, as termoelétricas também, elas podem ser consideradas uma máquina térmica pelo fato de utilizar o calor, porém ela transforma o calor em energia, beleza, mas ela precisa do calor para poder funcionar, então, enfim. Deixa eu ver outra máquina térmica aqui. A geladeira também, os freezers, o frigobar, eles são máquinas térmicas, tá bom? Enfim, entre outras máquinas aí que existem no nosso mundo. O ônibus também é uma máquina térmica, enfim. Então, cara, é o seguinte, velho, naquela época o pessoal tava querendo que as máquinas elas possuíssem um rendimento muito grande, as máquinas térmicas, certo? Só que veio um cara chamado Carnot e ele falou o seguinte, ele botou esses dois postulados aí. Nenhuma máquina térmica operando entre duas temperaturas fixadas podem ter rendimento maior que a máquina ideal de Carnot, certo? Operando entre essas mesmas temperaturas. Véi, é o seguinte, quando ele fala temperatura fixa, porque a gente sabe que a máquina térmica tem uma quantidade de calor, digamos que um calor aceito e um calor rejeitado. Enfim, o calor que vai, por exemplo, da fonte quente da máquina térmica, você deve ter lembrado aí, o calor que vai da fonte quente, ele é transformado em trabalho, certo? Eu forneço um calor, que é o calor da fonte quente, certo? Eu forneço um calor e esse calor é transformado em trabalho. Porém, esse calor não é totalmente utilizado, ele é rejeitado, certo? Que é isso que faz com que as máquinas elas tenham um rendimento baixo. Pelo fato de pelo fato desse primeiro postulado, no caso eu tava viajando aqui, mas enfim, porque nenhuma máquina ela opera em duas temperaturas fixas, certo? Por exemplo, 300 Kelvin, 400 Kelvin, ela não consegue operar tendo um rendimento grande, certo? Então, o Carnot ele idealizou uma máquina que ele tivesse um maior rendimento. E a gente vai explicar mais um pouquinho nesse gráfico, certo? Ele idealizou, ok, um ciclo, que é o que justamente fala o ciclo de Carnot. Ele idealizou um ciclo que faça com que essa máquina que ele imaginou, ele tenha um rendimento alto. Porém, a gente fala que, se a gente fizer os cálculos, o rendimento dele não é um rendimento de máquina 100%. Certo? Imagina o seguinte, então desde então que Carnot falou, mostrou essa máquina, os físicos, engenheiros, enfim, eles começam a tentar produzir, os técnicos também, de mecânica, enfim, eles tentam produzir uma máquina que possui esse rendimento alto, que seria o rendimento da máquina de Carnot. Eles tentam fazer uma máquina que seguisse a risca o Carnot, certo? O ciclo dele. Enfim. Mas também tem outros ciclos também. Tem um ciclo do Otto, enfim. Que é o ciclo tem um ciclo do diesel e da gasolina, enfim. Em relação a esse rendimento que eu tinha falado, que eu tô falando tanto, é o seguinte. O rendimento ele é associado ao quanto de calor da fonte quente, certo? Quanto de calor fornecido, eu aproveito. Uma máquina que ela joga muito calor para a fonte fria, certo? Ela rejeita muito calor, quer dizer que o rendimento dela é baixo.
uma máquina que aceita, digamos assim, esse calor, ela tem um rendimento alto. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar dois carros. Vamos pegar uma Kombi, lá a primeira Kombi que foi lançada, certo? E vamos pegar um Honda, um Toyota, um Corolla, certo? Então vamos fazer a comparação. A comparação, claro, de tempos, enfim, a tecnologia mudou, enfim. Mas é justamente isso que eu quero falar. Cara, uma Kombi, a primeira Kombi que foi feita na fábrica, certo? Ela é uma máquina térmica, como eu tinha citado. O rendimento da Kombi na época era muito baixo. Porque ela dissipa muito calor. Ela rejeita muito calor. Ela não aceita para quase todo o calor da fonte. Claro, a gente não tem como aceitar, a máquina não aceita totalmente todo o calor. Mas ela não aceita uma boa quantidade desse calor. Ela rejeita muito calor. Mas, claro, como é que você sabe disso? Cara, imagina só. A energia, ela não pode ser, segundo Dalton, né? Ela não pode ser nem criada, nem destruída, e sim transformada. Certo? É o princípio lá de Dalton. Ele... olha só, ele... A Kombi, como é que a gente percebe isso? Que a Kombi rejeita muito calor? Pelo som. Quando a máquina térmica ela faz muita zoada, ela tá fazendo lá que a Kombi fica lá... Isso significa dizer que ela tá rejeitando muito calor. O rendimento da Kombi ela não é muito alto. Pode ser um Fusca também. Você fica, preconceito com a Kombi. Pode pegar um Fusca, uma Brasília. E compare com o carro atual. O carro atual, praticamente, ele tem um rendimento muito bom porque ele não rejeita muito calor que está sendo fornecido. Como assim, cara? Ele faz pouca zoada. Quando você percebe que o motor do seu carro ele está fazendo muita zoada, tem alguma coisa errada ali. Por quê? Porque ele não está aproveitando todo o calor que está sendo fornecido. Ele está rejeitando muito calor. Isso pode até fazer com que o motor seja danificado. Já tá, né? Mas ele, se você continuar nesse, digamos que nesse mesmo problema sempre, ele vai danificar mais ainda. Enfim, então falando um pouco mais em si do ciclo de Carnot, é o seguinte, ele tem esse gráfico aí da pressão e volume. O que é que ele imaginou? Foi o seguinte, ele imaginou um ciclo que eu fornecendo um calor, esse ciclo ele faça com que com processos reversíveis, certo? Ele é um ciclo reversível, ele sempre acontece, por isso as setinhas no gráfico aí, ele fica girando nesse ciclo aí. Ok, e se eu tirar a área do gráfico aí, ela seria o meu trabalho. Enfim. Então, o que é que ele imaginou nesse ciclo, velho? Ele imaginou o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que fazer. Primeiro, transformação de D para A. Essa transformação é uma transformação isotérmica. O sistema realiza trabalho utilizando o calor A, e esse calor representa o calor da fonte quente, certo? Ele realiza trabalho utilizando o calor, como eu falei, eu forneço calor, a máquina vai usar esse calor, certo? Então, o calor, ele realiza um trabalho realizando esse calor aí, através desse calor que eu forneço. De A para B, seguindo a setinha aí, o sistema ele não realiza troca de calor, ou seja, de A para B é uma transformação adiabática, ele não troca calor com o sistema. Só que ele realiza um trabalho utilizando a energia interna. Eita porra. Desculpa aí, pessoal, foi... Enfim, ele utiliza a energia interna do sistema para realizar um trabalho. Ok? Então, de A para B realiza um trabalho utilizando a energia interna do sistema. Mas essa energia interna ela é diminuída, certo? Então minha temperatura, você veja aí, ela abaixa pelo fato da energia interna ter sido diminuída, certo? A energia interna, a temperatura é um parâmetro intensivo em relação à energia a energia interna, isso mesmo, certo? Se eu estou mexendo na energia interna, automaticamente eu mexo na minha temperatura, certo? Então seguindo o baile de B para C,
acontece uma compressão, certo? No caso de D para A acontece uma expansão isotérmica, de B para C acontece uma compressão isotérmica. O sistema rejeita o calor, QB, certo? Só que ele rejeita, o de B para C, ele rejeita o calor utilizando o trabalho que foi recebido, certo? E de C para D acontece uma compressão adiabática, certo? E o sistema, como eu falei, adiabático não troca de calor com o sistema recebe trabalho aumentando a energia interna, ou seja, sua. Logo, por consequência disso, vai aumentar a temperatura. Ou seja, a primeira parte, ele vai realizar trabalho utilizando o calor, certo? De D para A. De A para B, ele realiza trabalho, ele não troca calor com o sistema de A para B, ele realiza um trabalho utilizando a energia interna, a temperatura vai baixar. De B para C, ele sofre a compressão isotérmica, o sistema rejeita o calor da fonte fria e utiliza o trabalho, certo? E de C para D, acontece a compressão adiabática, o sistema não troca calor com o ambiente, e ele recebe trabalho aumentando a energia interna de sua temperatura, certo? Então, os calores trocados, a gente pode definir os calores da fonte quente e sua temperatura como sendo como? Eles são proporcionais. A razão do calor, dos calores aí, eles são proporcionais à sua temperatura, a razão da temperatura. Então, se eu pegar o calor da fonte quente e dividir pelo calor da fonte fria, vai ser igual à razão da temperatura da fonte quente pela minha fonte fria também, temperatura da fonte fria. Certo? Então, questão 5. OBF 2016, nível 2. Em 1824, o jovem engenheiro francês Nicolas, eu não lembro esse L, mas enfim, Sadi Carnot publicou um pequeno livro intitulado Reflections on the Motive Power, enfim. Reflexão a respeito dos motivos do poder do fogo, certo? Enfim, no qual ele descreve e analisa uma máquina ideal imaginária em oposição à máquina térmica de Watt, que realizaria uma transformação cíclica hoje conhecida como ciclo de Carnot e de fundamental importância para a segunda lei da termodinâmica. Então, Carnot, ao desenvolver seu modelo hipotético, não levou em conta as dificuldades técnicas reais, idealizando um ciclo termodinâmico completamente irreversível. A exemplo desse modelo teórico, considera a máquina térmica de Carnot operando às temperaturas 400 e 300 Kelvin. 400 Kelvin e 300 Kelvin, ok? Então, assim, em cada ciclo a máquina recebe 1.220 calorias da fonte quente, ou seja, ela fornece 1.220 calorias. Fonte quente, o calor rejeitado por ciclo a fonte fria em calorias vale. Olha só, pessoal. O que a gente vai utilizar? Aquela questão lá de proporcionalidade, que A sobre TB igual a TA sobre TB. A quantidade de calor da fonte quente dividido pela quantidade de calor da fonte fria, ela tem um valor igual à temperatura da fonte quente dividido pela minha temperatura da fonte fria. Então, ele falou que recebe 1.220 calorias. Certo? Ah, claro, eu preciso transformar em gelo. Não, por quê? Porque ele fala o quê? Em calorias. Então, se ele fala em calorias, não pedindo assim, então a gente não precisa transformar nada em joules. Certo? Então, substituindo os valores, ele fala que o QA é 1.220, a temperatura da fonte quente é 400 Kelvin e a temperatura da fonte fria é 300 Kelvin. Lembra que nessas questões assim, que envolvam ciclo de Carnot, a temperatura mais alta que aparecer, ela sempre é da temperatura da fonte quente. Por quê? Porque a quantidade de calor que eu recebo tem uma temperatura muito alta lá, que eu estou fornecendo na máquina, tem uma temperatura muito alta. E o calor que é rejeitado tem uma temperatura baixa. Claro que chega, meu Deus, que eu esqueci, quer falar. Claramente, se você levar em conta o rendimento, é só você pegar o seguinte, você pega
menos, aí você divide o 300 por 400. Aí, se não me engano, esse rendimento aí, deixa eu fazer aqui rapidão, dessa máquina. Só um instantezinho que eu não fiz. Se você for levar em conta, esse rendimento dessa máquina aí, ela é em torno de 25%. Ou seja, ela tem um rendimento muito... Assim, a gente acha que é baixo, mas para uma máquina térmica ela tem um rendimento muito bom. Entendeu? Também por se tratar do ciclo de Carnot. Ele idealizou uma máquina perfeita que o rendimento seria muito alto. E muito alto seria mais ou menos isso. Enfim. Certo? Então, fazendo o joguinho aí, fazendo multiplicando 1.200 por 300 e QB por 400, a gente sabe que vai dar 400 QB igual a 360 mil. QB igual a 360 mil dividido por 400. Eu tenho que o meu QB é igual a 900 calorias, que seria a minha letra E. Certo? Então, pessoal, no mais, eu trouxe essas 5 questõezinhas aí que pra gente resolver. Então, é isso. Eu agradeço quem assistiu, quem vai assistir. Eu agradeço por vocês estarem aí, certo? Permanecer até agora, deu 1 hora e pouquinho a mais. Eu passei até um pouquinho do tempo, mas enfim. Eu agradeço bastante. E em nome do PET, mais uma vez, né? Em nome do PET, a gente fica muito feliz em realizar esse projeto. Que Deus quiser vai ano que vem, nos próximos anos, a gente continue tendo esse projeto. A gente que eu falo, eu não vou estar mais, mas a gente, eu falo, o grupo em si do PET, né? A gente continue tendo esse projeto, que é um projeto muito legal. E lembrar que a gente está no curso de licenciatura, né? Esse projeto seria muito bom, porque a gente desenvolve a nossa questão didática, a nossa questão em si da prática docente, né? Apesar de ser umas questõezinhas assim, mas só pelo fato de você estar treinando, nem que seja explicando como é que faz uma questão, a prática docente já está sendo treinada, digamos assim, né? Mas, enfim, é um projeto muito legal, eu gosto bastante, assim como os outros projetos que a gente também participa no PET. Então, em nome do PET, em nome de todos os alunos do PET, em nome do nosso tutor, a gente agradece e é isso aí. Até a próxima, pessoal. Falou!